a companhia dela. Você foi um idiota ao escolher isso. Seja o que for que escolha, você ficará arrependido, pois a outra opção continuará assombrando você. Se a pessoa precisa de liberdade absoluta, então a consciência que não escolhe é a única saída. E quando eu digo que, em vez da revolução, opte pela rebelião, estou aproximando você de um todo completo. Na revolução, você fatalmente ficará dividido, querendo se livrar de algo ou lutando por algo. Você não pode ter ambas as coisas porque elas exigem habilidades diferentes. Mas, na rebelião, as duas qualidades se combinam. Quando um escultor faz uma estátua, ele está fazendo as duas coisas. Está cortando a pedra, destruindo a pedra como ela era e está, ao destruí-la, criando uma bela estátua que não existia antes. A destruição e a criação caminham juntas. Elas não estão divididas. Rebelião é totalidade. Revolução é meio a meio. E esse é o perigo da revolução. A palavra é bela, mas ao longo dos séculos ela foi associada a uma mente dividida. E eu sou contra qualquer tipo de divisão, porque ela leva você a ficar esquizofrênico. Todos os países que se livraram da escravidão estão entrando numa agonia que é inconcebível. Eles nunca haviam sentido essa agonia quando eram escravos, e foram escravos por 300 anos, 400 anos. Em 300, 400 anos, eles nunca se depararam com uma agonia como essa, e em poucas décadas passaram a viver num inferno que os leva a pensar: por que lutamos tanto pela liberdade? Se isso é liberdade, então a escravidão era muito melhor. A escravidão nunca é melhor. Acontece apenas que essas pessoas não percebem que escolheram metade da liberdade. A outra metade pode ser conquistada, mas não pelas mesmas pessoas que fizeram a revolução. A outra metade precisará de um tipo totalmente diferente de inteligência, de sabedoria. E não serão as pessoas que matarão, jogarão bombas, incendiarão trens, delegacias e correios. Não serão essas pessoas. Na minha família, só o meu avô não concordava com a ideia de mandar os meus tios para a universidade. Foi o meu pai que conseguiu fazer com que eles fossem. O meu avô dizia: você não sabe. Eu conheço esses garotos. Você os mandará para a universidade e eles acabarão na cadeia. Esse é o clima que impera. A maior parte da revolução foi feita por estudantes, por gente jovem. Eles não sabiam nada sobre a vida, não tinham experiência nenhuma, mas tinham energia, tinham vitalidade, eram jovens e tinham essa ideia romântica de ser livre. Eles faziam tudo, fabricavam bombas, atiravam as bombas e matavam burocratas e políticos. Faziam tudo. E, quando saíram da prisão, descobriram de repente que tinham todo o poder nas mãos e nenhuma habilidade para usá-lo. Também não tinham inteligência. O que fazer com o poder? Eles fingiram. Ficaram eufóricos e o país também ficou eufórico por algum tempo. Agora é o nosso próprio povo que está no poder. Mas logo começaram a brigar entre si. A revolução tem esse defeito. E eu acho que sempre terá. Um tipo de gente a faz e o poder vai para as mãos dessas pessoas. E a sede por poder é simplesmente humana. Essas pessoas não vão querer passá-lo para mais ninguém. Mas isso é justamente o que deveriam fazer. É preciso descobrir, então, quem é suficientemente sábio, criativo, inteligente para ajudar o país de todas as maneiras possíveis, trazendo novas tecnologias, novos métodos de plantio, quem pode introduzir novas indústrias no país, quem pode abrir as portas do país para o mundo todo injetar o seu dinheiro ali. Mas, na Índia, aconteceu justamente o contrário. O país começou a decair dia após dia, deteriorou-se, continuou a se deteriorar e ninguém mostrou o simples fato de que o poder estava nas mãos das pessoas erradas.
Aos revolucionários, conceda apenas homenagens, conceda-lhes troféus, conceda-lhes prêmios, grandes diplomas escritos em letras douradas, que eles possam pendurar na parede de casa, mas não lhes dê poder. Ao ver a situação desastrosa criada por todas as revoluções, comecei a pensar na rebelião, que é individual. E o indivíduo pode ser capaz de sintetizar as forças destrutivas e criativas da sua consciência que não escolhe. Se muitas pessoas iniciarem essa rebelião, que não é contra ninguém, só é contra o próprio condicionamento, e fizerem com que um novo ser humano nasça dentro delas, então o problema não fica difícil. A revolução precisa se tornar coisa do passado. Você acha que brigando e lutando você será capaz de transformar o mundo e a situação em que ele está? Isso só fará com que você fique igual às pessoas com quem você está brigando e lutando. Essa é uma das leis básicas da vida. Escolha os seus inimigos com muito cuidado. Os amigos você pode escolher sem muita cautela. Não há necessidade de se preocupar com os amigos, pois os amigos não o influenciam tanto, não causam tanta impressão quanto os inimigos. Ao combatê-los, vocês terão de usar as mesmas estratégias, as mesmas táticas. E vocês terão de usar essas estratégias e táticas durante anos e anos. Elas os condicionarão. Foi isso que aconteceu ao longo das eras. Joseph Stalin provou ser o mais perigoso czar de todos os czares que um dia governaram a Rússia antes de o comunismo ser instaurado. Por quê? Porque ele aprendeu as estratégias com os czares. Ao combater os czares, ele teve de aprender as artimanhas e os expedientes que eles usavam. A vida inteira passada em combate, praticando a violência. Na época em que Joseph Stalin subiu ao poder, ele era um czar muito mais perigoso, obviamente, porque havia derrotado os czares. Ele tinha de ser muito mais esperto, muito mais violento, muito mais ambicioso, muito mais maquiavélico. Do contrário, teria sido impossível vencer os czares. E ele fez a mesma coisa numa escala muito maior. Derrotou todos os czares. Todos os czares juntos nunca tinham sido responsáveis por tanta violência, por tantos assassinatos, quando Joseph Stalin foi sozinho. Ele tinha aprendido a lição tão bem que suspeitava-se que o líder da revolução, Lenin, tivesse sido envenenado por Stalin. Lenin estava doente e, em nome da medicina, ele foi envenenado lentamente até morrer. Se Lenin tivesse sobrevivido, então Joseph Stalin teria sido o homem número 3, pois havia outro homem, Leon Trotsky, que era o número 2. Então, a primeira coisa a fazer era acabar com Lenin. Ele matou Lenin. E a segunda era matar Trotsky. Ele matou Trotsky. Aí, ele subiu ao poder e, depois que estava no poder, começou a matar todo mundo. Todos os membros do Politburo, os líderes comunistas de posição mais elevada, foram mortos por Stalin, um a um. Como todos eles conheciam as estratégias, eles precisavam ser eliminados. Isso aconteceu em todas as revoluções do mundo. Esse mundo é muito belo, mas está nas mãos erradas. Mas quando eu digo isso, não quero dizer que você tenha de começar a combater essas mãos erradas. O que eu quero dizer é, por favor, que não sejam suas essas mãos erradas. Só isso. Eu não prego revoluções, eu prego a rebelião, e a diferença é grande. A revolução é política, a rebelião é religiosa. A revolução precisa que você se organize num partido, num exército e lute contra os inimigos. Rebelião significa que você se rebelou como indivíduo, você simplesmente não segue mais com o rebanho. Pelo menos você não destrói a natureza. E se mais e mais pessoas se tornarem dissidentes, o mundo pode ser salvo. Essa será a verdadeira revolução, não política. Ela será espiritual. Se mais e mais pessoas descartarem a velha mentalidade e os seus costumes,
Se mais e mais pessoas tornarem-se amorosas, se mais e mais pessoas deixarem de ser ambiciosas, se mais e mais pessoas deixarem de ter ganância, se mais e mais pessoas deixarem de se interessar pela política do poder, por prestígio, por respeitabilidade, se mais e mais pessoas começarem a deixar de lado o velho jogo podre e viver a vida por si mesmas, não se trata de uma luta contra o velho, mas de simplesmente se livrar das garras do velho. E esse é o único jeito de enfraquecê-lo, é o único jeito de destruí-lo. Se milhares de pessoas simplesmente saírem das mãos dos políticos, os políticos perecerão por si só. Você não pode lutar contra eles. Se lutar, você se torna um deles. Se lutar contra eles, você ficará ganancioso, ambicioso. E isso não vai adiantar nada. Seja um dissidente. E a sua vida é curta. Pode ser que você viva 50 anos, 60 anos, 70 anos. Não dá para alimentar a esperança de que você consiga transformar o mundo, mas você pode alimentar a esperança de que ainda possa aproveitar e amar este mundo. Aproveite a oportunidade desta sua vida para celebrar tanto quanto possível. Não a desperdice brigando e lutando. Estou tentando criar uma força política? Não, absolutamente. Todas as revoluções políticas foram um fracasso tão grande que só os cegos ainda acreditam nelas. Aqueles que têm olhos tendem a ensinar a você algo novo. Isso é novo. Já foi feito antes, mas não em larga escala. Vocês têm de fazer isso numa escala imensa. Milhões de pessoas têm de se tornar dissidentes. Por dissidente, não quero dizer que você tenha de abandonar a sociedade e ir para as montanhas. Você continua a viver em sociedade, mas deixa de lado a ambição, deixa de lado a ganância, deixa de lado o ódio. Você vive em sociedade e é amoroso. Vive em sociedade como um João Ninguém. Aí você pode aproveitar a vida e celebrar. E celebrando e aproveitando a vida, você provocará marolas de êxtase que atingirão outras pessoas. Você pode mudar o mundo inteiro, mas não por meio da luta. Não desta vez. Agora chega. Temos de mudar este mundo celebrando, dançando, cantando, com música, com meditação, com amor, não com luta. O velho certamente tem de acabar para que o novo possa surgir, mas, por favor, não me interprete mal. É claro que o velho tem de acabar, mas o velho está dentro de você, não fora. Não estou falando da velha estrutura da sociedade. Estou falando que a velha estrutura da sua mente tem de ser eliminada para que a nova surja. E uma única pessoa que descarte essa velha estrutura mental cria um espaço tão grande para que muitos transformem a própria vida, que se trata de algo inacreditável, inimaginável, inominável. Uma única pessoa que transforme a si mesma passa a ser um fator desencadeante. Muitas outras pessoas começam a mudar. A sua presença torna-se um agente catalisador. Essa é a rebelião que eu prego. Você descarta a velha estrutura, descarta a velha ganância, descarta o velho idealismo. Torna-se uma pessoa silenciosa, meditativa, amorosa. Fique um tempo dançando e você verá o que acontece. Alguém, mais cedo ou mais tarde, começará a acompanhá-lo na dança e dali a pouco, mais e mais pessoas farão o mesmo. Eu não prego nada que seja político. Sou totalmente contra a política. Sim, o velho tem de acabar para que o novo surja, mas o velho tem de acabar dentro de você. Daí o novo surgirá. E depois que o novo está dentro de você, ele passa a ser contagioso. Ele começa a se espalhar pelas outras pessoas. A alegria é contagiante. Ria e você verá as outras pessoas começarem a rir.
O mesmo acontece com a tristeza. Fique triste e alguém que veja a sua cara triste acabará ficando triste. Não estamos separados, estamos unidos uns aos outros. Por isso, quando o coração de alguém começa a rir, muitos outros corações são tocados. Às vezes, até mesmo corações distantes. Vocês vieram de lugares distantes. De algum modo, minha risada chegou até vocês. O meu amor chegou até vocês. De algum modo, de alguma forma misteriosa, o meu ser tocou o seu ser e vocês chegaram aqui, apesar de todas as dificuldades. Mas eu não estou ensinando vocês a lutarem contra nada. Sempre que luta contra algo, você vira um reacionário, porque se trata de uma reação. Você fica obcecado com alguma coisa, fica contra ela e o mais provável é que essa coisa contra a qual você luta dominará você. Talvez de um modo negativo, mas ela dominará você. Friedrich Nietzsche era extremamente contra Jesus Cristo. Mas, segundo minha própria análise de Friedrich Nietzsche, Jesus Cristo o impressionava muito, justamente porque era contra ele. Nietzsche era obcecado. Ele estava, na verdade, tentando se tornar Jesus Cristo por direito próprio. O seu grande livro, Assim Falou Zaratustra, é um esforço para criar um novo evangelho. A linguagem que ele usa, as metáforas que usa, a poesia que usa certamente lembram as de Jesus Cristo. E Nietzsche era extremamente contra Jesus. Ele nunca perdia uma oportunidade. Se pudesse condenar Jesus, ele não pensava duas vezes. Mas ele mencionava Jesus várias e várias vezes. Ele era obcecado. Quando ficou louco, na última etapa da vida, ele começou até a assinar as suas cartas como o anticristo Friedrich Nietzsche. Ele não conseguiu esquecer Jesus nem mesmo quando ficou louco. Primeiro ele escrevia Anticristo e depois assinava o nome dele. Você podia ver a obsessão, a profunda inveja de Jesus que o dominou durante toda a vida. Isso acabou com a sua imensa criatividade. Ele podia ter sido um rebelde, mas contentou-se em ser um reacionário. Ele podia ter trazido algo novo ao mundo, mas não trouxe. Continuou sendo obcecado por Jesus. Não sou contra nada nem ninguém. Não quero que você seja livre de alguma coisa. Quero simplesmente que você seja livre. Veja a diferença. A liberdade de nunca é completa. Esse de o mantém preso ao passado. A liberdade de nunca é liberdade de verdade. Obstáculos e sugestões para superá-los. Respostas a perguntas. Existem muitos tipos de liberdade: a social, a política, a econômica, mas elas são apenas superficiais. A verdadeira liberdade tem uma dimensão totalmente diferente. Ela não diz respeito ao mundo exterior, nada disso. Ela emerge da nossa interioridade. Trata-se da liberdade com relação ao condicionamento, a todos os tipos de condicionamento, às ideologias religiosas, às filosofias políticas. Todos eles têm sido impostos por outras pessoas sobre você, têm agrilhoado você, acorrentado você, aprisionado você, têm feito de você espiritualmente um escravo. A meditação nada mais é do que destruir todos esses grilhões, condicionamentos, a destruição de todas as prisões, de modo que você possa ficar novamente sob o céu, sob as estrelas, ao ar livre, disponível para a existência. No momento em que você está disponível para a existência fica disponível para você. E o encontro dessas duas disponibilidades é o ponto culminante da bem-aventurança. Mas ela só pode acontecer quando há liberdade. A liberdade é o valor mais elevado.
não há nada mais elevado do que ela. Por um lado, você está sugerindo que precisamos ter toda a liberdade para fazer tudo o que quisermos e, por outro, está dizendo que temos de ter responsabilidade. Com a responsabilidade, eu não posso usar a palavra liberdade como quero. Quando eu compreendo o que você está dizendo, sinto-me grato. Mas, na maioria das vezes, eu percebo que preferiria pensar na liberdade como um desregramento total. Trata-se de uma das questões perenes da humanidade, a questão da liberdade e da responsabilidade. Se você é livre, você interpreta isso como se agora não houvesse mais responsabilidade. Há apenas 100 anos, Friedrich Nietzsche declarou: Deus está morto e o homem está livre. E a sentença seguinte que ele escreveu foi: agora você pode fazer tudo o que quiser. Não há mais responsabilidade. Deus está morto, o homem está livre e não existe mais responsabilidade. Nisso, ele estava redondamente enganado. Quando não existe nenhum Deus, há uma tremenda responsabilidade sobre os seus ombros. Se existir um Deus, ele pode dividir com você a responsabilidade. Você pode jogar a responsabilidade nas costas dele. Você pode dizer: foi você quem fez o mundo. Você quem me fez assim. É você, no final das contas, o responsável, não eu. Como eu poderia ser, em última análise, o responsável? Eu sou só a criatura e você é o Criador. Por que você pôs sementes de corrupção e sementes de pecado em mim desde o início? Você é responsável. Eu estou livre. Na verdade, se não existe Deus nenhum, então o homem é totalmente responsável pelos seus atos, porque não há como jogar a responsabilidade em mais ninguém. Quando eu lhe digo que você é livre, quero dizer que você é responsável. Você não pode jogar a responsabilidade sobre as costas de mais ninguém. Você está sozinho. E seja lá o que faça, é obra sua. Você não pode dizer que alguém está obrigando-o a fazer tal coisa, porque você é livre. Ninguém pode obrigar você. Como você é livre, fazer ou não fazer algo é escolha sua. Com a liberdade vem a responsabilidade. Liberdade é responsabilidade, mas a mente é muito arguta. A mente interpreta à sua própria moda. Ela sempre continua ouvindo o que quer ouvir. Continua a interpretar as coisas do jeito dela. A mente nunca tenta entender o que é realmente verdade. Ela já tomou essa decisão. Eu ouvi: sou um homem irresponsável, doutor, mas ultimamente a vida tem ficado insuportável por causa dos meus sentimentos de culpa e de autorrecriminação. Mostrando sofrimento, o paciente continuou: veja só, há pouco tempo comecei a sentir um impulso incontrolável de beliscar e afagar garotas no metrô. Oh, céus! Lamentou o psiquiatra em tom consolador. Nós certamente o ajudaremos a se livrar desse impulso lastimável. Eu posso ver o quanto está angustiado. O paciente o interrompeu preocupado. Não é tanto desse impulso que quero me livrar, doutor. É da culpa. As pessoas continuam falando de liberdade, mas elas não querem liberdade exatamente. Querem irresponsabilidade. Elas clamam por liberdade, mas lá no fundo, inconscientemente, elas clamam por irresponsabilidade, licenciosidade. Liberdade é maturidade. A licenciosidade é muito infantil. A liberdade só é possível quando você está tão integrado que pode assumir a responsabilidade por ser livre. O mundo não é livre porque as pessoas não são maduras. Os revolucionários têm feito muitas coisas ao longo dos séculos, mas nada deu certo. Os utopistas têm pensado continuamente em como tornar o homem livre, mas ninguém se preocupa, porque o homem não pode ser livre enquanto não estiver integrado. Só um Buda pode ser livre. Só um Mahavira pode ser livre. Um Cristo, um Maomé pode ser livre. Um Zaratustra pode ser livre, porque liberdade significa que o homem está consciente.
Se você não está consciente, então o Estado é necessário, o governo é necessário, a polícia é necessária, o tribunal é necessário. Então, a liberdade tem de ser eliminada de todos os lugares. Ela passa a existir só no nome. Na verdade, ela não existe. Como a liberdade pode existir enquanto existem governos? É impossível. Mas, o que fazer? Se o governo desaparecer, haverá simplesmente anarquia. A liberdade não passará a existir se os governos desaparecerem. Haverá simplesmente anarquia. Será um estado pior do que o que temos agora. Será uma loucura completa. A polícia é necessária porque você não está alerta. Do contrário, para que ter um policial nos cruzamentos? Se as pessoas estivessem alertas, o policial poderia ser tirado de lá. Teria de ser tirado, porque seria desnecessário. Mas as pessoas não estão conscientes. Então, quando eu digo liberdade, quero dizer responsabilidade. Quanto mais responsável você fica, mais livre você é. Ou, quanto mais livre você é, mais responsabilidade você assume. Então, você precisa ficar muito alerta com relação ao que está fazendo, ao que está dizendo. Mesmo com relação aos seus pequenos gestos inconscientes, você precisa ficar alerta. Porque não há ninguém controlando você, só você mesmo. Quando eu lhe digo que você é livre, quero dizer que você é um Deus. Não se trata de desregramento, trata-se de uma enorme disciplina. Durante 45 anos, eu vivi numa prisão, na maior parte das vezes criada por mim mesma. Agora, eu sei que é possível ser cada vez mais livre. Mas o que fazer se eu tenho necessidade de um lugar seguro, um bom clima para crescer? Criar outra prisão? Como ser livre em qualquer lugar, em qualquer momento? Sinto pesar e rebelião em mim com respeito a isso. A liberdade não tem nada a ver com o exterior. A pessoa pode ser livre mesmo numa prisão real. A liberdade é algo interior, ela vem da consciência. Você pode ser livre em qualquer lugar, acorrentada, numa prisão, você pode ser livre. E pode não ser livre fora da prisão, na sua própria casa, aparentemente livre por completo, mas você será uma prisioneira se a sua consciência não estiver livre. Você está confundindo liberdade exterior com liberdade interior. No que diz respeito ao exterior, você talvez nunca seja absolutamente livre. Deixe-me deixar claro de uma vez por todas. No que diz respeito ao exterior, você não está sozinha. Então, como pode ser absolutamente livre? Existem milhões de pessoas à sua volta. Aqui fora, a vida tem de ser um acordo. Se estivesse sozinha na Terra, você seria absolutamente livre, mas você não está sozinha. Na estrada, você tem de ficar à direita, e uma pessoa que questiona sentirá isso como um grande cativeiro. Por quê? Porque sou obrigada a ficar à esquerda. Eu sou uma mulher livre. Se eu quiser andar à esquerda, eu andarei à esquerda. Se eu quiser andar no meio da rua, eu andarei no meio da rua. Na Índia, você pode fazer isso. A Índia é um país livre, lembre-se, é a maior democracia do mundo. À direita, à esquerda, no meio, você pode andar onde quiser. Mas a liberdade de um indivíduo passa a ser um problema para muitas pessoas. Você é livre para ser você mesmo, mas não pode ser uma interferência na vida das outras pessoas. Um homem de entendimento respeitará a liberdade dele até o ponto em que possa respeitar a liberdade dos outros. Porque, se ninguém respeitar a sua liberdade, essa liberdade vai acabar. Trata-se de um entendimento mútuo. Eu respeito a sua liberdade e você respeita a minha. Assim, nós dois seremos livres. Mas é um acordo. Eu não vou interferir no seu ser. Não sou livre para invadir você. Você quer cantar alto no meio da noite. É claro que você é uma pessoa livre e, se não pode cantar alto na sua própria casa, que tipo de liberdade é essa? Mas os vizinhos têm de dormir também, então tem de haver um acordo. Lá fora, somos interdependentes.
Ninguém pode ser absolutamente independente. A vida é uma interdependência. Não só com relação às pessoas você é interdependente. Você é interdependente com relação a tudo. Se cortarem todas as árvores, você morrerá porque elas estão constantemente suprindo a atmosfera com oxigênio. Você depende delas e elas dependem de você, porque você está fornecendo gás carbônico constantemente a elas. Nós respiramos oxigênio e expiramos gás carbônico. As árvores fazem justamente o contrário. Elas lançam o oxigênio no ar e absorvem gás carbônico. Então, quando as pessoas estão fumando, as árvores devem ficar extremamente felizes, pois mais gás carbônico é produzido para elas. Escutem o que digo. Essas árvores devem ficar muito tristes quando digo a vocês para irem à causa básica, pois ninguém mais fumará. Isso significa que as árvores não terão tanto gás carbônico quanto tinham antes. Somos interdependentes, não só com relação às árvores, também com relação ao Sol, à Lua, às estrelas. Tudo vive em interdependência. Aproveite essa interdependência. Não a chame de cativeiro. Não se trata de dependência, mas de interdependência. Você depende dos outros e os outros dependem de você. É uma fraternidade, um relacionamento. Até a menor folha de grama está relacionada à maior das estrelas. Mas, no mundo interior, no reino interior, você pode ser absolutamente livre. Então, toda a questão gira em torno do interior. Você não se sentirá triste e rebelde. Não é preciso. Entenda que a interdependência exterior é uma necessidade. É inevitável. Nada pode ser feito a respeito disso. É uma parte de como as coisas são. Aceite. Quando nada se pode fazer, a aceitação é a única saída. E aceite com alegria, não com resignação. Aceite. Este é o nosso universo. Somos parte dele. Não somos ilhas. Fazemos todos parte do continente. Não somos egos. A sua ideia de liberdade está de algum modo arraigada à ideia de ego. Nós não somos egos. O ego é uma falsa identidade, porque não estamos separados. Como podemos ter egos? Isso só funciona no que diz respeito à linguagem. É prático usar a palavra eu, mas ela não tem nenhuma substância. É pura sombra, é totalmente vazia. Uma palavra útil, prática, mas não é real. Mas a liberdade interior é possível. Ela acontece quando você mergulha cada vez mais fundo na consciência. Observe o seu corpo, observe os seus processos de pensamento. Observe, testemunhe todo o processo dos seus pensamentos. E devagar, você verá que você não é nem a raiva, nem a ganância, nem é nem hindu, nem muçulmana, nem cristã, nem católica, nem comunista. Aos poucos, você percebe que você não é nenhum pensamento. Você não é a mente coisa nenhuma. Você é pura testemunha. A experiência do testemunho puro é a experiência da liberdade completa. Mas trata-se de um fenômeno interior. E a pessoa que interiormente está totalmente livre não anseia por ser exteriormente livre. Essa pessoa é capaz de aceitar a natureza como ela é. Crie a liberdade interior por meio do testemunho e viva o resto dos seus dias em liberdade interior. Aí, você conseguirá ver a interdependência do lado de fora. Ela é bela e é uma bênção. Não há por que se rebelar contra ela. Relaxe dentro dela, renda-se a ela e lembre-se, só uma pessoa absolutamente livre pode se render. A palavra rebelar-se não implica brigar contra alguma coisa. A própria palavra vem do latim rebellare, combater. Quando fala do rebelde, você fala num sentido positivo. Você está mudando o significado da palavra? Não estou mudando o significado da palavra. Estou deixando-o completo.
O sentido que atribuíram a ela é parcial, é só negativo, e nenhum negativo pode existir sem um positivo. É verdade. A palavra rebelar-se vem do latim rebellare, combater. Mas esse é só metade do significado. A outra metade se perdeu há séculos, desde o princípio. Ninguém se deu ao trabalho de completar o significado da palavra. Combater é só a parte inicial, mas combater o quê? E isso não acontece só com a palavra rebelar-se, mas com muitas palavras. Liberdade também só tem uma conotação negativa na cabeça das pessoas. Liberdade de. Mas ninguém pergunta sobre a liberdade para. A liberdade de é uma parte essencial, mas é só negativa. A menos que você tenha um objetivo positivo, a sua liberdade de não tem sentido. Você também deveria saber com clareza pelo que está lutando. Qual é o objetivo da liberdade? As palavras rebelar-se e rebelião têm sido condenadas. E essa é parte da condenação, o fato de os linguistas terem atribuído a elas, nos dicionários, apenas o significado negativo. Ninguém levantou a questão: rebelião para quê? Pergunta que deveria ser extremamente importante. Para mim, a parte negativa é só o começo, mas não o fim. A parte positiva é o fim e ela completa todo o círculo. Você se rebela contra aquilo que está morto e se rebela em favor daquilo que está vivo. Você se rebela contra superstições e se rebela em favor da verdade. Do contrário, que necessidade haveria de você se rebelar contra as superstições? Toda rebelião é incompleta e fútil se for apenas negativa. Só o positivo dá a ela sentido, significado. E lembre-se sempre com respeito a todas as palavras. Se a sociedade só mantém o sentido negativo, isso significa que ela é contra essas palavras. Ela não só é contra a rebelião de verdade, mas é contra a palavra rebelião. Deu a ela um matiz que é negativo. O fato de atribuir um matiz positivo, uma beleza positiva, representará um apoio a ela. Eu não estou mudando o significado da palavra. Estou simplesmente completando-o. Ela já ficou incompleta por tempo demais. Ela precisa ser completada, precisa do toque final, de modo que possa recuperar a beleza que lhe tiraram. A sociedade é muito sagaz com respeito a todas as áreas da vida. As palavras, a língua, ela manipula tudo de modo a apoiar o sistema. Até a língua precisa ser libertada das correntes às quais aprenderam no passado. Palavras belas como rebelar-se, revolução, liberdade, todas elas têm de ser redimidas da negatividade pura. E a única saída é fazer do positivo o centro do mundo. O negativo será apenas uma preparação para o positivo. Você prepara o terreno para cultivar o jardim. Arranca as ervas daninhas. Arranca as folhas e raízes desnecessárias das plantas que crescem ali. Essa é a parte negativa. Mas só arrancar as ervas daninhas, as plantas e as raízes e limpar o terreno não é suficiente para fazer um jardim. É necessário, mas não o suficiente. Você terá de plantar rosas também, que é a parte positiva. Você terá de plantar lindas flores, lindas árvores. A parte negativa é só uma preparação para que algo positivo aconteça. Tenho sentido uma grande sensação de liberdade ao longo dos anos, por não me sentir mais aprisionado a uma nacionalidade ou lugar, ou à minha história pessoal. Mas também há um sentimento de tristeza misturado a essa liberdade. Que tristeza é essa? A liberdade tem dois lados e, se você tem só um lado dela, um único lado, você sente uma liberdade misturada com tristeza. Então você tem de entender toda a psicologia da liberdade. O primeiro lado é a liberdade da nacionalidade, de uma certa igreja, de uma certa raça, de uma certa ideologia política. Essa é a primeira parte da liberdade, o alicerce da liberdade. Ela é sempre de alguma coisa.
Depois de conquistada essa liberdade, você se sentirá muito leve, muito bem e muito feliz. E pela primeira vez você começará a se deliciar com a sua individualidade, pois a sua individualidade estava encoberta com todas aquelas coisas das quais se libertou. Mas isso é só metade, e então virá a tristeza, porque a outra metade está faltando. A liberdade foi satisfeita, mas liberdade para quê? A liberdade por si só não tem sentido, a menos que ela seja liberdade para alguma coisa, para algo criativo. Liberdade para esculpir, liberdade para dançar, liberdade para criar música, poesia, pinturas. A menos que a sua liberdade transforme-se numa realização criativa, você sentirá tristeza, porque você verá que é livre. As suas correntes estão quebradas, você não tem mais algemas, não tem mais nenhuma corrente, não tem mais nenhuma prisão. Está em pé sob um céu estrelado, completamente livre. Mas para onde vai? Então, brota uma tristeza repentina. Que caminho escolher? Até o momento, não havia essa questão de ir a algum lugar. Você estava aprisionado. Toda a sua consciência estava concentrada em como ficar livre. Toda a sua preocupação era ficar livre. Agora que você está livre, um novo tipo de problema tem de ser confrontado. O que fazer agora que você é livre? Só a liberdade em si não significa nada, se você não escolher um caminho criativo. Ou você mergulha na meditação para chegar à autorrealização, ou, se tiver algum tipo de talento que não podia desenvolver por causa dos seus grilhões, você não podia compor música porque as suas mãos estavam acorrentadas. Não podia dançar porque os seus pés estavam acorrentados. Se você tem um talento para ser dançarino, então seja dançarino. Aí a sua liberdade será completa. Aí o círculo estará completo. Liberdade e liberdade para. Trata-se de um dilema que tem de ser enfrentado por todo mundo que luta pela primeira vez pela liberdade. E então, de repente, descobre: agora que eu sou livre, o que vou fazer? Até o momento, ele estava tão ocupado, tão envolvido, tão atarefado. Até nos seus sonhos ele só pensava na liberdade e nunca pensava a respeito do que faria quando a conseguisse. Mas é preciso mais uma coisa. Você tem de se tornar um criador. Tem de encontrar alguma criatividade que preencha a sua liberdade. Do contrário, a liberdade é vazia. Você precisa ou criar algo ou descobrir algo, ou trazer o seu potencial para a realidade, ou voltar-se para dentro e descobrir a si mesmo, mas fazer alguma coisa com a sua liberdade. A liberdade é só uma oportunidade para você. Não é o objetivo em si. Ela simplesmente dá a você toda a oportunidade para fazer qualquer coisa que queira. Se você é livre e sente tristeza, é porque não aproveitou essa oportunidade ainda. Meditação servirá. Música servirá. Escultura servirá. Dançar servirá. Amar servirá. Mas faça alguma coisa com a sua liberdade. Não fique simplesmente sentado com a sua liberdade. Do contrário, você ficará triste. A liberdade tem de ser uma força criativa na sua vida, não só um tipo negativo de liberdade. A primeira parte é negativa, é simplesmente se livrar da prisão, é se livrar das correntes. Isso você já fez. Agora você está sob o céu, completamente perdido. Talvez você nunca tenha percebido que a pessoa aprisionada tem um certo motivo para continuar presa. É por isso que milhões de pessoas no mundo todo continuam sendo prisioneiras da religião, da casta, do credo, da nação, da cor. Elas continuam tolerando todo tipo de prisão, não sem motivo. O motivo é que, enquanto estão aprisionadas, elas não têm responsabilidade. Não têm de ser criadoras, não têm de descobrir alguma positividade na sua liberdade. Elas se contentam em ficar aprisionadas,
porque desse modo outras pessoas continuarão a tomar conta delas. Por que as pessoas são cristãs? Por que as pessoas são hindus? Por que as pessoas são muçulmanas? Porque Jesus tomará conta delas. Você não precisa se preocupar. Tudo o que tem de ser é um escravo da igreja cristã, e a igreja tomará conta de todos os seus pecados e de tudo mais que for necessário. A pessoa se sente absolutamente livre da responsabilidade. Responsabilidade nenhuma. Mas lembre-se de algo fundamental para toda a questão da liberdade. A responsabilidade e a liberdade andam juntas. Se você não quer ter responsabilidade, também não pode ter liberdade. Ambas vêm juntas e acabam juntas. Se você esquece a responsabilidade, tende a aceitar a escravidão de um jeito ou de outro. Agora, você sonhou com a liberdade sem nunca ter pensado nessa grande responsabilidade que ela acarretaria. Liberdade você tem, mas não arcou com a responsabilidade. Por isso, uma tristeza ronda você. Você é absolutamente capaz de acabar com essa tristeza. Se for capaz de acabar com a sua escravidão, com as suas correntes, você é certamente capaz de ser criativo. Se foi capaz de destruir as prisões, você certamente pode criar algo belo. Segundo a minha experiência, a menos que você se torne de algum jeito um criador, a sua vida continuará vazia e triste. As únicas pessoas felizes são os criadores. Pode ser simplesmente a criação de mais consciência, de mais experiência da verdade, de consciência, de felicidade. Pode ser simplesmente um mundo interior de criatividade, ou pode ser alguma coisa exterior. Mas a liberdade tem de se tornar responsável, positiva. A sua liberdade ainda é negativa. É bom que você esteja fora da prisão, mas isso não é suficiente. Agora você tem de ganhar o seu pão. Até o momento, deram o pão a você. Junto com as correntes, eles lhe davam um teto, lhe davam roupas. Existem tantas pessoas dentro das igrejas, dentro das sinagogas, dentro dos templos, assistindo aos cultos. Quase todo mundo pertence a uma religião, a uma nação, a uma família, a uma associação, a um partido político, ao Rotary Club, ao Lions Club. As pessoas continuam a achar mais e mais correntes. Elas parecem muito cômodas. Você tem muita proteção e nenhuma responsabilidade. Liberdade significa que você tem de ser responsável por todos os seus atos, por cada respiração. Faça ou não alguma coisa, você será responsável. As pessoas, na verdade, têm muito medo da liberdade, embora falem muito dela. Mas, de acordo com a minha própria experiência, muito poucas pessoas realmente querem liberdade, porque subconscientemente elas têm consciência de que a liberdade trará muitos problemas que não estão prontas para enfrentar, e melhor ficar numa cômoda prisão. É mais quente. E o que você fará com a liberdade? A menos que esteja pronto para ser um buscador, um explorador, um criador. Muito poucas pessoas querem fazer uma peregrinação ou penetrar nas profundezas silenciosas do coração ou assumir a responsabilidade de amar. As implicações são enormes. Você terá de dispersar a escuridão da tristeza. Do contrário, cedo ou tarde, você entrará em alguma prisão. Você não pode continuar sob o fardo dessa tristeza. Antes que ele se torne pesado demais e o leve de volta para alguma escravidão, para alguma prisão, mude toda a situação sendo uma pessoa criativa. Simplesmente descubra o que o deixa feliz na vida, o que você gostaria de criar, o que gostaria de ser, qual você gostaria que fosse a sua definição. A liberdade é simplesmente uma oportunidade para encontrar uma definição para si próprio, uma individualidade verdadeira, autêntica, e a alegria de fazer do mundo ao seu redor um lugar um pouco melhor,
um pouco mais bonito, com um pouco mais de rosas, um pouco mais de verde, um pouco mais de oásis. Eu estou me lembrando de Madame Blavatsky, a fundadora da Sociedade Teosófica. Ela costumava carregar 2 saquinhos nas mãos, sempre. Não importa se ela estava saindo para fazer uma caminhada pela manhã ou para viajar de trem. Esses 2 saquinhos estavam sempre nas mãos dela. E ela tirava alguma coisa desses saquinhos e a atirava, da janela do trem enquanto viajava, no chão, na lateral dos trilhos. E as pessoas costumavam perguntar: por que você não para de fazer isso? E ela ria e dizia: esse é um hábito que eu tive toda a vida. São sementes de flores sazonais. Eu posso não voltar a passar por aqui. Ela viajava pelo mundo todo. Mas isso não importa. Quando chegar a estação e as flores crescerem, milhares de pessoas que viajam diariamente nesses trens verão essas flores, essas cores. Elas não me conhecem. Isso não importa. Uma coisa é certa. Estou fazendo com que algumas pessoas fiquem mais felizes em algum lugar. Isso é tudo o que sei. Não importa que elas saibam ou não. O que importa é que estou fazendo alguma coisa para deixar alguém feliz. Algumas crianças podem vir, colher as flores e levar para casa. Namorados podem vir e fazer guirlandas um para o outro. E, sem que eles saibam, eu farei parte do amor que eles têm um pelo outro. E farei parte da alegria das crianças. E farei parte daqueles que simplesmente passarem pelo caminho e apreciarem as lindas flores. Aquele que compreende que a felicidade não é nada mais do que uma oportunidade para tornar o mundo um pouco mais bonito e tornar-se um pouco mais consciente, não se sentirá triste. É bom que tenha perguntado, pois, se não tivesse, poderia ter continuado com essa tristeza que aos poucos envenenaria a própria liberdade que tem. Uma liberdade negativa não é muito substancial. Ela pode desaparecer. A liberdade tem de se tornar positiva. É possível buscar o caminho da verdade e livrar o próprio país da tirania? Não existe nenhum conflito entre você buscar a verdade, a liberdade espiritual e lutar contra a tirania política, embora a questão fique um pouco mais complicada. A prioridade deve ser a conquista da liberdade espiritual, pois as tiranias políticas vêm e vão embora. E você não pode ter certeza absoluta de que depois de acabar com uma tirania política, outra não virá para substituí-la. Nenhuma tirania jamais conseguiu durar para sempre. Os seus dias estão contados. Ninguém pode acabar com a vontade das pessoas. Eles podem ferir, podem matar as pessoas, mas um dia descobrem que o próprio esforço para manter o seu império e manter as pessoas escravizadas fez com que pessoas se voltassem contra eles. Mas e quanto à nova tirania? Você sairá de uma tirania para cair nas garras de outra. Certamente não serão as mesmas pessoas que serão mortas, nem serão as mesmas pessoas condenadas à morte. Agora, as vítimas serão as pessoas que faziam parte do antigo regime. Elas serão mortas, serão condenadas à morte. Mas não importa quem está sendo morto ou condenado à morte. São todos seres humanos, são todos os seus irmãos e irmãs. E o fenômeno mais forte a se lembrar é que até aqueles que combateram o antigo regime serão dizimados pelo novo regime que o substituirá. É um fato estranho, mas ele tem uma lógica sutil. As pessoas que têm sido revolucionárias acostumaram-se a ser revolucionárias, e qualquer regime é antirrevolucionário. Pode se tratar de um regime criado pelos próprios revolucionários, mas, no momento em que as pessoas sobem ao poder, elas se tornam antirrevolucionárias, pois agora a revolução é contra o poder. Elas eram a favor da revolução, porque a revolução estava colocando o poder nas mãos delas. É simples lógica. E os revolucionários não podem acreditar que essa seja a liberdade pela qual eles lutaram. Só as pessoas são outras. Tudo o mais continua igual. A mesma burocracia, os mesmos políticos vis. E essas pessoas se esquecerão das promessas que fizeram àquelas que apoiaram a revolução.
elas começarão a explorar essas mesmas pessoas. Naturalmente, muitos revolucionários do passado começam a se distanciar das pessoas que subiram ao poder. Antes, eles estavam todos brigando contra o inimigo, ombro a ombro. Agora, começam a se distanciar, pois a revolução está sendo ameaçada. E agora, os revolucionários que subiram ao poder, e o poder simplesmente destrói todas as ideologias revolucionárias, começam a matar os revolucionários que restaram, pois eles são os mais perigosos. Eles acabaram com o regime anterior. Podem acabar com o atual também. Não se pode tolerá-los. Trata-se de um jogo muito complexo. Você não deve dar prioridade a ele. A prioridade tem de ser o seu próprio conhecimento. Não importa que tipo de tirania exista. Tirania é simplesmente tirania. É assassinato. É crime. Portanto, não confiem muito num futuro esplendoroso. A história mostra outra coisa. As pessoas continuarão na mesma situação lamentável, vítimas dos mesmos horrores. Só os carrascos mudaram. O crime continua sendo o mesmo. Não sou contra lutar pela liberdade da sua nação, mas não lhe dê prioridade. A prioridade deve ser a sua liberdade espiritual, que ninguém pode tirar de você. Se você conseguir lutar contra a tirania também, sem causar nenhum distúrbio, então eu apoio totalmente a sua luta. Mas não acho que seja fácil, é bem difícil. No momento em que você começa a lutar contra os governos, você fica tão envolvido na luta que se esquece completamente de si mesmo. É ofensivo viver sob qualquer escravidão, mas a pior escravidão é a da alma. Liberte-a do passado, liberte-a da nação, liberte-a da religião na qual você foi criado. A sua busca pela verdade precisa ser a sua principal preocupação. Paralelamente, se ainda tiver energia, você pode continuar lutando contra as tiranias políticas, mas você vai se decepcionar. Todos aqueles que ao longo das eras tiveram a ideia de que seriam livres se decepcionaram. Neste país, eu era um garotinho quando a luta pela liberdade estava em curso, mas toda a minha família participou dela. Os meus tios foram para a cadeia. A minha família viveu quase o tempo todo em prisão domiciliar. Os meus tios não puderam concluir os seus estudos, porque o tempo que passariam na universidade, eles passaram na prisão e sofreram todo tipo de tortura, mas tinham muita esperança de que essa noite, embora longa, uma hora chegaria ao fim. Ela chegou, mas o dia não. Esse é o milagre. Os imperialistas britânicos se foram e aqueles que subiram ao poder estavam lutando contra o imperialismo britânico e contra a sua desumanidade com relação ao povo deste lugar. Agora, eles estão fazendo o mesmo. Essa certamente não é a liberdade que o povo esperava ter. Eu me lembro dos meus tempos de infância. Que grande esperança havia no ar. Como se nós tivéssemos chegado muito perto da Era Dourada. E, com exceção da profunda decepção, nada aconteceu. Agora, os governantes são indianos, não britânicos, mas as estratégias que usam são as mesmas. A sua sede de poder é a mesma. O jeito como exploram o povo é o mesmo. A burocracia ficou maior e o país passou por um choque. O que aconteceu com a liberdade pela qual lutamos? Pelo que sacrificamos a nossa liberdade? Pelo que milhares de pessoas foram presas, mortas? É essa a liberdade pela qual se fez tantos sacrifícios? Com certeza, isso não é liberdade. Talvez, no mundo político, esse tipo de liberdade só passe a existir quando nascer o rebelde, não o revolucionário. O revolucionário fracassou. Fracassou completamente. E não foi só uma vez, foram centenas de vezes. Agora, é preciso que isto seja considerado uma regra. O revolucionário fala de feitos grandiosos, promete paraísos e, quando sobe ao poder, ele mostra ser um tirano maior do que todos os anteriores. Eu não tenho mais esperanças nas promessas dos revolucionários. Tenho esperança no nascimento do rebelde.
E a necessidade básica de um rebelde, a transformação básica, é libertar a sua individualidade do seu próprio passado, da sua própria religião, da sua própria nação. A meditação ajudará a fazer de você um indivíduo, e só uma comuna de indivíduos que sejam todos espiritualmente livres, que quebraram todas as pontes que levam ao passado, terão os olhos fixos nas estrelas longínquas. Eles são todos, num certo sentido, poetas, sonhadores, místicos e meditadores, e a menos que deixemos o mundo cheio dessas pessoas, ele só vai passar de uma tirania para outra. Será um exercício de total futilidade. Você é a prioridade. Volte às suas raízes, encontre o seu eu, torne-se um rebelde e crie o maior número de rebeldes possível. Esse é o único jeito possível de você ajudar a humanidade futura a criar um futuro dourado. Os padres, freiras e parentes responsáveis pela minha formação agora estão velhos e acabados. A maioria já morreu. Parece que não vale a pena rebelar-se contra esses velhos impotentes. Agora, eu sou o padre e as doutrinas. Sinto que me rebelar contra qualquer coisa que esteja fora de mim mesmo é perda de tempo e simplesmente não faz sentido. Isso faz com que a situação fique muito mais frustrante e complicada. Parece que o eu tem de lutar contra o eu. Reconheço que não se trata do eu essencial, a face original, que tem de se rebelar. É o eu que foi educado, o subterfúgio. Mas esse é o único eu que eu tenho ou conheço com o qual me rebelar. Como o subterfúgio se rebela contra o subterfúgio? A rebelião de que estou falando não é para ser feita contra ninguém. Não é uma rebelião de fato, mas só uma compreensão. Você não precisa lutar contra os padres, freiras, parentes exteriores. Não. Nem tem de lutar contra os padres, freiras e parentes interiores. Porque, seja exterior ou interior, não importa. Eles estão separados de você. O exterior está separado. O interior também está separado. O interior é só um reflexo do exterior. Você está totalmente certo ao dizer que parece que não vale a pena rebelar-se contra esses velhos impotentes. Não estou falando para você se rebelar contra esses velhos impotentes. E não estou falando também para você se rebelar contra tudo o que enfiaram na sua cabeça. Se você se rebelar contra a sua própria mente, será uma reação, não uma rebelião. Perceba a diferença. A reação é resultado da raiva. A reação é violenta. Na reação, você fica cego de raiva. Na reação, você começa a ir para o outro extremo. Por exemplo, se os seus pais lhe ensinaram a ter higiene e a tomar banho todo dia, e mais isto e aquilo, e você aprender desde pequeno que Deus gosta de limpeza, e um dia você começa a se rebelar, o que você vai fazer? Vai parar de tomar banho. Começará a viver numa imundície. Você vai para o outro extremo. Ensinaram-lhe que Deus gosta de limpeza. Agora você acha que Deus gosta da imundície, que Deus adora a sujeira. Você foi de um extremo ao outro. Isso não é rebelião. Isso é fúria, é raiva, é vingança. Enquanto está reagindo aos seus pais e às suas chamadas ideias de limpeza, você ficará apegado a essas mesmas ideias. Elas ainda assombram você, ainda têm influência sobre você, ainda o dominam, ainda são decisivas. Elas ainda decidem a sua vida, embora você seja contra elas, mas elas ainda decidem. Você não consegue tomar banho despreocupadamente. Você sempre se lembra dos seus pais que costumavam obrigá-lo a tomar banho todo dia. Agora, você não toma banho nunca. Quem está dominando você? Os seus pais, ainda. O que eles lhe fizeram, você ainda não consegue apagar. Isso é reação, não é rebelião. Então, o que é rebelião? Rebelião é entendimento puro. Você simplesmente entende o que aconteceu. Então, deixa de ser neuroticamente obcecado por limpeza. Só isso. Você não fica sujo. A limpeza tem a sua própria beleza.
Ninguém deve ser obcecado por ela, porque obsessão é doença. Por exemplo, uma pessoa lava as mãos o dia inteiro, então ela é neurótica. Lavar as mãos não é ruim, mas só lavar as mãos o dia inteiro é loucura. Mas se, em vez de lavar as mãos o dia inteiro, você começar a não lavá-las nunca, a deixar para sempre de lavá-las, então você fica preso a outro tipo de loucura, o contrário do primeiro. A pessoa de entendimento lava as mãos quando é necessário. Quando não é necessário, ela não fica obcecada com isso. Ela simplesmente lida com isso de modo natural, espontâneo. Vive com inteligência. Só isso. Não existe muita diferença entre obsessão e inteligência se você não observar com muito cuidado. Se você depara com uma cobra na estrada e dá um pulo, você pula de medo. Mas esse medo é inteligência. Se você não é inteligente, é burro. Você não vai dar um pulo para trás e correrá risco inutilmente. A pessoa inteligente dará um pulo no mesmo instante. Há uma cobra ali. Ela pula de medo, mas esse medo é inteligente, positivo, benéfico. Contudo, esse medo pode ser obsessivo. Por exemplo, você não consegue ficar sentado dentro de casa. Sabe-se lá. A casa pode vir abaixo, e as casas às vezes vêm abaixo, isso é verdade. Às vezes elas vêm abaixo, isso não está errado. Você pode argumentar dizendo, se outras casas vieram abaixo, por que não esta? Agora, você tem medo de viver sob um teto. Ele pode despencar. Isso é uma obsessão. Agora não é inteligente. As pessoas podem ficar obsessivas com relação a qualquer coisa. Qualquer coisa que possa ser inteligente dentro de certos limites pode se tornar neurótica se você passar desses limites. A reação é passar para o outro extremo. A rebelião é um entendimento muito profundo, uma profunda compreensão de um certo fenômeno. E a rebelião sempre mantém você no meio termo. Ela lhe dá equilíbrio. Você não está lutando contra alguém, contra as freiras, os padres, os pais exteriores ou interiores. Você não está lutando contra ninguém, porque numa luta você não sabe onde vai parar. Numa luta, a pessoa perde a consciência. Numa luta, ela começa a passar para o outro extremo. É fácil de ver. Por exemplo, basta sentar-se com os amigos e a certa altura dizer: não vale a pena ver aquele filme que eu vi ontem. Pode ser que esse tenha sido só um comentário que você fez de passagem, mas alguém diz: você está errado. Também vi o filme. É um dos filmes mais belos que já fizeram. Agora, você foi provocado, desafiado. Você fica com vontade de brigar. Você diz: ele não vale nada, é a coisa mais inútil que eu já vi. E então começa a criticá-lo. E, se o outro também insistir, você ficará cada vez mais irritado e começará a dizer coisas que nem sequer tinha pensado em dizer. E mais tarde, se você fizer uma retrospectiva e analisar todo o fenômeno que aconteceu, ficará surpreso ao constatar que a menção de que não valia a pena assistir ao filme foi um comentário muito ameno, mas, ao acabar a discussão, você havia passado para o outro extremo. Você usou tudo o que sabia, todas as palavras grosseiras que conhecia. Você fez todo tipo de condenação, lançou mão de toda a sua perspicácia para condenar o outro, mas não estava disposto a fazer isso logo de início. Se ninguém tivesse discordado de você, você poderia ter esquecido tudo, poderia nunca ter sido tão mordaz nos seus comentários. Acontece, quando começa a brigar, você tende a ir ao extremo. Não estou ensinando você a lutar contra os seus condicionamentos. Compreenda-os. Mostre inteligência ao lidar com eles. Simplesmente veja como eles dominam você, como eles influenciam o seu comportamento, como moldam a sua personalidade, como continuam a afetar você sem que perceba. Simplesmente observe, medite a respeito, e um dia, quando já tiver visto os mecanismos dos seus condicionamentos, de repente você chega a um equilíbrio. A sua própria compreensão torna você livre. Compreensão é liberdade, e essa liberdade eu chamo de rebelião.
O verdadeiro rebelde não é alguém que luta, é uma pessoa de entendimento. Ela simplesmente fica mais inteligente, não com mais raiva, com mais fúria. Você não pode transformar a si mesmo ficando com raiva do passado. Assim, o passado continuará dominando você. Ele continuará sendo o centro do seu ser, continuará sendo o seu foco. Você continuará focado, ligado ao passado. Pode passar para o extremo oposto, mas ainda estará ligado ao passado. Cuidado! Esse não é o caminho do meditador, não é o caminho da rebelião pelo entendimento. Simplesmente compreenda. Você passa ao lado de uma igreja e desperta em você um desejo profundo de entrar e rezar. Ou você passa ao lado de um templo e inconscientemente se curva diante da divindade do templo. Simplesmente observe. Por que você está fazendo essas coisas? Não estou dizendo para ir contra isso. Estou dizendo para observar. Por que você se curva diante do templo? Porque lhe ensinaram que esse templo é o templo certo, que a divindade desse templo é a verdadeira imagem de Deus. Será mesmo? Ou simplesmente lhe disseram que era e você acreditou? Observe. Ao ver que você está simplesmente repetindo um programa que lhe foi dado, que só está tocando uma fita na sua cabeça, que está no automático como um robô, você para de se curvar. Não que você tenha de se esforçar, você simplesmente esquecerá tudo. A coisa irá desaparecer, deixará você sem deixar rastro. A reação deixa um rastro, a rebelião não deixa. É liberdade absoluta. E você também pergunta, contra quem lutar? Essa pergunta só surge se tiver de haver uma luta. Como não vai haver uma luta, essa pergunta não surgirá. Você tem simplesmente de ser uma testemunha, e o testemunho é a sua face original. Aquele que testemunha é a sua consciência verdadeira. Aquilo que você testemunha é o condicionamento. Aquele que testemunha é a fonte transcendental do seu ser. Você poderia fazer a gentileza de dizer algo sobre o medo da liberdade? Existe essa ânsia por liberdade. No entanto, principalmente nos últimos tempos, sinto um grande medo surgindo ao mesmo tempo. Não será nada mais do que a vontade de evitar a solidão e a responsabilidade? É natural, porque desde a mais tenra infância, dizem-lhe que você depende dos outros, dos conselhos das pessoas, da orientação delas. Você ficou mais velha, mas não cresceu. Todos os animais ficam mais velhos. Só o homem tem duas possibilidades. Ou ele fica mais velho, como qualquer outro animal, ou ele cresce. Crescer significa livrar-se de toda dependência. Naturalmente, no começo isso desperta medo. Você estava rodeada de todos os seus projetos e achava que estava protegida. Por exemplo, desde o início lhe diziam que Deus está protegendo você. Dizem até às crianças pequenas, não tenha medo, pode dormir, Deus está protegendo você. Essa criança ainda está dentro de você. E eu digo, não existe nenhum Deus. Você pode dormir no escuro em segurança. Ninguém está protegendo você. Mas isso não deixa você dormir. Você fica com medo. É preciso que alguém proteja você. Esse Deus era conversa para boi dormir, mas ajudava. Era como a homeopatia, só comprimidos de açúcar. Mas, se a sua doença é só uma ideia, e existe tanta gente por aí que tem ideias, basta uma coisinha para que eles a exagerem, quase que inconscientemente. Nenhum remédio de verdade é necessário para as doenças imaginárias que elas têm. Tudo de que precisam é de um remédio imaginário. Em primeiro lugar, a escuridão é bela. Ela é muito profunda, silenciosa, infinita. A luz vem e vai. A escuridão sempre fica. Ela é mais eterna que a luz. Para ter luz, você precisa de combustível. Para ter escuridão, não precisa de combustível nenhum. Ela está simplesmente ali. E, para relaxar,
A luz não é o mais apropriado. A luz gera tensão, mantém você acordado. A escuridão permite que você relaxe, descontraia-se. Não existe medo na escuridão. Por isso, toda a ideia de ter medo do escuro é uma projeção. Então, você precisa de um Deus, outra projeção, que protegerá você na escuridão. Uma mentira precisa de outra mentira e a coisa não tem fim. Você tem de continuar mentindo. A liberdade certamente fará com que você fique com medo de muitas coisas. Fique alerta. Olhe profundamente tudo o que lhe causa medo e você se surpreenderá ao constatar que, se olhar profundamente para isso, o medo desaparecerá. Não existe nada neste mundo para se temer. Então, você pode se alegrar com a liberdade e com a responsabilidade que isso traz. A responsabilidade faz você crescer. Você fica cada vez mais responsável por todas as suas ações, por todos os seus pensamentos, por todos os seus sentimentos. Isso o deixa cristalino. Leva embora todas as correntes que prendiam você e a sua psicologia. Eu estava com um amigo. Estávamos indo a um encontro que eu havia marcado e ele estava me levando de carro. Ele estava tocando a buzina para a mulher dele descer, pois estávamos ficando atrasados. E eu não gosto de me atrasar, pois havia tantas pessoas esperando e eu ia chegar atrasado. É desrespeitoso, deselegante. Finalmente, a mulher olhou pela janela e disse: "Já disse 1 milhão de vezes que desço num minuto." Eu disse: "Meu Deus, como ela pode dizer isso 1 milhão de vezes e ainda descer num minuto?" Mas ela não se deu conta do que estava dizendo. Você exagerou os seus medos. Basta que olhe para eles e só de olhá-los eles começarão a diminuir. Você nunca olhou para eles. Você fugiu deles. Tem criado proteções contra eles em vez de olhar diretamente nos olhos do seu medo. Não existe absolutamente nada para se temer. Tudo o que é preciso é um pouco mais de consciência. Portanto, sempre que sentir medo, agarre-o. Olhe para ele com bastante cuidado, assim como um cientista faria. E você se surpreenderá, pois ele começa a derreter como um floco de neve. Quando tiver olhado para ele na sua totalidade, ele já terá desaparecido. E, quando existe liberdade sem nenhum medo, ela traz tamanha bênção que não existem palavras para descrevê-la. Como podemos ensinar as crianças a crescer e desenvolver todo o seu potencial sem impor nossas próprias ideias sobre elas e interferir na sua liberdade? No momento em que você começa a pensar em como ajudar as crianças a crescer, você já está no caminho errado, pois tudo o que você vai fazer é dar a elas um certo programa. Ele pode ser diferente do que você recebeu, mas você está condicionando as crianças com as melhores intenções do mundo. As árvores crescem sem que ninguém tenha de dizer a elas como crescer. Os animais, os pássaros, toda a existência, nada disso precisa de programação. A própria ideia de programação é basicamente a criação de escravidão, e o homem tem criado escravos há milhares de anos sob diferentes nomes. Quando as pessoas se cansam de um nome, outro nome imediatamente o substitui. Alguns programas modificados, algumas mudanças aqui e outras ali no condicionamento, mas a coisa principal continua a mesma. Os pais, a geração mais antiga, quer que os seus filhos sejam de um determinado jeito. É por isso que você está perguntando: como? Na minha maneira de ver, a função dos pais não é saber como ajudar os filhos a crescer. Eles crescerão sem você. A sua função é apoiá-los, nutri-los, ajudar o que já está crescendo. Não dê direções e não dê ideias. Não lhes fale o que é certo e o que é errado. Deixe que eles descubram por experiência própria. Só uma coisa você pode fazer: falar da sua própria vida. Conte a eles que você foi condicionado pelos seus pais, que você viveu dentro de certos limites, de acordo com certos ideais e, por causa desses limites e ideais, você não viveu e você não quer destruir a vida dos seus filhos.
Você quer que eles sejam absolutamente livres. Livres de você, porque para eles você representa todo o passado. É preciso coragem e um amor imenso num pai, numa mãe, para dizer aos filhos: você precisa ficar livre de nós. Não nos obedeça. Use a sua inteligência. Mesmo que você tome o caminho errado, isso é muito melhor do que ser um escravo e acertar sempre. É melhor cometer erros por conta própria e aprender com eles do que obedecer a alguém e não cometer erros. Mas assim, você nunca vai aprender nada, exceto a obedecer. E isso é veneno, veneno puro. Isso é muito fácil se você ama. Não pergunte como, porque como significa que você está pedindo um método, uma metodologia, uma técnica, e o amor não é uma técnica. Ame os seus filhos, aprecie a liberdade deles. Deixe que cometam erros, ajude-os a ver onde eles erraram. Diga-lhes: cometer erros não é errado. Cometa tantos erros quanto possível, pois é assim que você aprenderá mais. Só não cometa os mesmos erros várias vezes, pois isso é estupidez. Portanto, não vai receber de mim uma resposta simples. Você terá de dar um jeito de viver com os seus filhos a cada instante, deixando que eles tenham toda a liberdade possível em pequenas coisas. Por exemplo, na minha infância, e tem sido assim há séculos, ensinavam às crianças: vá para a cama cedo e se levante bem cedo pela manhã. Assim, você vai ficar inteligente. Eu dizia ao meu pai: que estranho, quando não estou com sono, você me obriga a ir dormir cedo à noite. E nos lares jainistas, cedo é realmente cedo, porque o jantar é às 5 da tarde, no máximo às 6. E depois não há mais nada para fazer. As crianças têm de ir dormir. Eu dizia a ele: quando minha energia não me leva a querer dormir, você me obriga a dormir. E, pela manhã, quando estou com sono, você me tira da cama. Esse parece um jeito muito estranho de me tornar inteligente. Não vejo qual a ligação. Como vou ficar inteligente sendo obrigado a dormir quando não tenho sono? E durante horas eu fico rolando na cama, na escuridão, um tempo que poderia ser aproveitado de algum jeito, em que eu poderia ser criativo e você me obriga a dormir. Mas o sono não é algo que você controle. Você não pode simplesmente fechar os olhos e dormir. O sono vem quando vem, não obedece a uma ordem sua ou minha. Portanto, durante horas eu fico desperdiçando o meu tempo. E aí, pela manhã, quando estou realmente com sono, você me obriga a acordar. 5 da manhã, e você me arranca da cama para fazer uma caminhada matinal pela floresta. Eu estou com sono e você me arrasta. Não sei como tudo isso vai me fazer ficar inteligente. Por favor, me explique. Quantas pessoas já ficaram inteligentes com esse processo? Você pelo menos me mostre algumas pessoas inteligentes. Não vejo nenhuma por aqui. E tenho conversado com o meu avô e ele diz que é tudo bobagem. De toda a família, esse velho homem é o único sincero. Ele não liga para o que os outros vão dizer. Me diz que é tudo bobagem. A sabedoria não é algo que apareça só porque você sai cedo da cama. Tenho me levantado cedo a minha vida toda, 70 anos, e a sabedoria ainda não apareceu. E não acho que ela aparecerá. Agora é a hora de a morte chegar, não a sabedoria. Então, não se deixe enganar por esses provérbios. Eu dizia ao meu pai: reflita a respeito e, por favor, seja autêntico e verdadeiro. Me dê essa grande liberdade. Poder dormir quando o sono estiver chegando e poder me levantar quando eu sentir que não tenho mais sono. Ele passou um dia todo pensando e no dia seguinte disse: tudo bem, talvez você esteja certo. Faça como quiser. Ouça o seu corpo em vez de me ouvir. Esse deve ser o princípio. Deve-se ajudar as crianças a ouvir o próprio corpo, a ouvir as suas próprias necessidades. O básico para os pais é proteger os filhos para que eles não caiam numa vala. A função da disciplina dos pais é negativa. Lembre-se da palavra negativo. Nenhuma programação positiva
só a proteção negativa. Porque crianças são crianças e elas podem fazer algo que as machuque, que as mutile. Nesse caso, também não as impeça de fazer o que querem, só explique a elas. Não faça com que elas lhe obedeçam, ainda deixe que escolham. Você simplesmente explica a situação toda. As crianças são muito receptivas e, se você tiver respeito por elas, elas estarão dispostas a ouvir, dispostas a entender. Depois, deixe que fiquem com o entendimento delas. E é só uma questão de alguns anos no começo. Logo, elas já estarão preparadas para usar a inteligência delas e a sua proteção não será mais necessária. Logo, elas serão capazes de agir por conta própria. Eu posso entender o medo dos pais de que os filhos tomem um rumo que não os agrade, mas isso é problema seu. Os seus filhos não nasceram para fazer as suas vontades. Eles têm de viver a vida deles e você deve achar ótimo que eles estejam vivendo a vida deles, seja ela como for. Eles podem se tornar só um músico derrapado. Eu conheci um homem muito rico que queria que o filho, depois de formado, se tornasse um doutor. Mas o filho só se interessava por música. Ele já não era um amador, era muito conhecido na área e sempre que havia uma festa, lá estava ele tocando citara. Ele ficava cada dia mais famoso. Queria ir para uma universidade direcionada para a música, mas o pai era totalmente contra. Ele me chamou, porque eu tinha muita amizade com o filho dele, e disse: ele vai ser um mendigo a vida toda, porque os músicos na Índia não ganham muito. No máximo conseguirá dar aula de música numa escola. Quanto ele vai ganhar? Tanto quanto pagamos para os criados da nossa casa. E ele viverá cercado pelas pessoas erradas, porque na Índia os músicos convivem com as prostitutas. A prostituta indiana é diferente de qualquer outra prostituta do resto do mundo. A palavra prostituta não faz justiça à prostituta indiana, pois a prostituta indiana é realmente versada em música, em dança, e a Índia tem muitas variedades. Se você quer realmente aprender as camadas profundas da música, do canto, da dança, você tem de ficar com algumas prostitutas famosas. Existem famílias famosas. Elas são chamadas gharanas. Gharana significa família. Não tem nada a ver com a família comum. É uma família de mestres e discípulos. Assim, existem gharanas famosas que têm um jeito próprio de ser. Diante de um certo instrumento, de uma certa dança, cada gharana se apresentará de um modo diferente, com nuances sutis. Portanto, se alguém realmente quiser entrar para o mundo da música, terá de passar a fazer parte de alguma gharana, e essa não é uma boa companhia. Mas o filho não estava interessado em boas companhias. Desobedecendo ao pai, ele ingressou na universidade de música e o pai o deserdou. Ele estava muito zangado. E como o pai o deserdou e não havia outro jeito, a universidade ficava numa região longínqua nas montanhas, onde ele não conseguiria arranjar um emprego ou coisa assim. Ele voltou e fez exatamente o que o pai previra. Tornou-se um simples professor primário. O pai me procurou e disse: veja, foi justamente o que eu disse. Os meus outros filhos, um é engenheiro, o outro é professor universitário. Mas esse idiota não me ouviu. Eu o deserdei. Ele não herdará nem sequer 1 centavo da minha fortuna, e agora terá de continuar sendo um professor miserável, um professor primário. O meu amigo, no entanto, estava extremamente feliz, nem um pouco preocupado com o fato de ter sido abandonado pela família, de ter de viver uma vida de homem pobre, de que não receberia nenhuma herança. Essas coisas não o incomodavam. Ele estava feliz. É bom que tenham feito isso. Agora eu posso me tornar parte de alguma gharana. Eu estava preocupado com eles, pois iam se sentir humilhados. Mas agora eles me abandonaram e eu não faço mais parte da família. Posso fazer parte de alguma gharana. Dando aulas numa escola, ele se juntou a uma gharana e agora é um dos maiores músicos da Índia. A questão não é ser um dos maiores músicos.
O importante é que ele se tornou o que achava que era o seu potencial. E sempre que você segue o seu potencial, você se torna o melhor. Sempre que se desvia do seu potencial, você se torna medíocre. Toda a sociedade é composta de pessoas medíocres, pela simples razão de que ninguém é o que estava destinado a ser. É uma outra coisa. E, não importa o que a pessoa faça, ela nunca será a melhor e não conseguirá se sentir satisfeita. Não conseguirá ser feliz. Portanto, o trabalho dos pais é muito delicado e é muito precioso, pois toda a vida da criança depende dele. Não transmita nenhum programa positivo. Ajude a criança de todas as maneiras possíveis a fazer o que ela quer fazer. Por exemplo, eu costumava trepar em árvores. Ora, existem algumas árvores em que podemos trepar sem perigo. Os galhos são fortes, o tronco é robusto. Você pode até mesmo ir até o topo e nem por isso sentir medo de que o galho se quebre. Mas existem algumas árvores que são muito frágeis. Como eu costumava trepar em árvores para pegar mangas e outras frutas, minha família ficava muito preocupada e sempre mandava alguém para me impedir. Eu dizia ao meu pai: em vez de me impedir de subir, por favor, me diga quais árvores são perigosas, para que eu possa evitá-las, e que árvores não são perigosas, para que eu possa trepar nelas. Mas, se você tentar me impedir de trepar em árvores, vai ser perigoso. Eu posso trepar na árvore errada e a responsabilidade vai ser sua. Eu não vou parar de subir em árvores. Eu adoro fazer isso. É, de fato, uma das experiências mais belas que existem subir no topo de uma árvore, ao sol, com o vento soprando forte e a árvore inteira dançando. Uma experiência extremamente nutritiva. Eu dizia: não vou parar. A sua tarefa é me dizer exatamente em que árvores eu devo subir, porque eu posso cair delas, quebrar algum osso, me machucar. Mas não me passe simplesmente uma ordem para que eu não trepe em árvores. Isso eu não vou fazer. O meu pai teve, então, de sair comigo pela cidade, mostrando que árvores eram perigosas. Eu ainda fiz a ele uma outra pergunta. Você conhece alguém que saiba trepar em árvores muito bem e possa me ensinar a trepar até nas árvores perigosas? Ele disse: você vai além da conta. Agora foi longe demais. Você me explicou. Eu entendi. Eu disse: eu vou obedecer porque quem propôs fui eu. Mas as árvores que você está me dizendo que são perigosas são irresistíveis, porque o jamum, uma fruta indiana, cresce nelas. Ela é uma delícia, e quando está madura, eu não consigo resistir à tentação. Você é o meu pai, é o seu dever. Você tem de conhecer alguém que possa me ajudar. Ele disse: se eu soubesse que ser pai era tão difícil, nunca teria sido, pelo menos não o seu. Sim, eu conheço um homem. E ele me apresentou a um velho que era um raro trepador de árvores, o melhor de todos. Ele podava árvores e era tão velho que era inacreditável que ele ainda pudesse podar alguma árvore. Ele só aceitava trabalhos raramente, quando ninguém mais era capaz de executá-lo. Grandes árvores que se espalhavam sobre as casas. Ele cortava os galhos. Ele era simplesmente um especialista e fazia isso sem prejudicar as raízes ou as casas. Primeiro, ele amarrava uns galhos aos outros com cordas. Então, ele cortava os galhos e com as cordas empurrava-os para longe da casa e os jogava no chão. E ele era tão velho, mas sempre que surgia uma situação como essa, quando não havia nenhum outro profissional disponível, ele se dispunha a ir. Então meu pai disse a ele: ensine algo a este garoto, particularmente sobre árvores que são perigosas, que podem se quebrar. Galhos podem se quebrar. E eu já tinha caído 2 ou 3 vezes, tenho marcas nas pernas até hoje. Aquele velho olhou para mim e disse: ninguém jamais me pediu isso, quanto mais um pai trazendo um garoto. É uma coisa perigosa, mas, se ele gosta, eu adorarei ensiná-lo. E ele me ensinou a trepar nas árvores que eram perigosas. Mostrou-me todos os tipos de estratégia para não cair das árvores. Se você quer trepar lá no alto e não quer se estatelar no chão, primeiro tem que se amarrar com uma corda à árvore.
num ponto em que você perceba que a árvore é forte o suficiente e depois subir. Se cair, você ficará pendurado pela corda, mas não cairá no chão. E isso realmente me ajudou. Desde então, nunca mais caí. A função de um pai ou de uma mãe é imensa, pois eles estão trazendo um novo hóspede ao mundo, que nada sabe, mas que tem um certo potencial. E, a menos que o potencial da criança cresça, ela será infeliz. Nenhum pai gosta de pensar que os filhos serão infelizes. Eles querem que eles sejam felizes. Acontece simplesmente que eles pensam do modo errado. Acham que se eles forem médicos, se forem professores universitários, se forem engenheiros, cientistas, eles serão felizes. Eles não serão. Só poderão ser felizes se eles fizerem o que vieram fazer aqui. Eles só podem se tornar a semente que carregam dentro de si. Então, ajude-os de todas as maneiras possíveis, dando liberdade, dando oportunidades. Geralmente, se a criança pede à mãe alguma coisa, mesmo antes de ouvir a criança o que ela está pedindo, a mãe diz simplesmente não. O não é uma palavra autoritária. O sim não é. Por isso, nem o pai, nem a mãe, nem ninguém que seja autoritário gosta de dizer sim para qualquer coisa do dia a dia. A criança quer brincar fora de casa. Não. A criança quer sair quando está chovendo e quer dançar na chuva. Não. Você ficará resfriada. Um resfriado não é um câncer, mas a criança que foi impedida de dançar na chuva e nunca mais conseguiu dançar novamente perdeu algo maravilhoso, algo realmente muito belo. Valeria a pena pegar um resfriado, e não que a criança necessariamente ficaria resfriada. Na verdade, quanto mais você a protege, mais vulnerável ela fica. Quanto mais solta ela for, mais imune ela fica. Os pais têm de aprender a dizer sim. De cada 100 vezes que eles dizem não, 99 são apenas porque querem mostrar autoridade. Nem todo mundo pode ser o presidente do país, pode ter autoridade sobre milhões de pessoas, mas todo mundo pode ser marido de alguém, pode ter autoridade sobre a esposa. Toda esposa pode se tornar mãe, pode ter autoridade sobre o filho. Toda criança pode ter um ursinho de pelúcia e ter autoridade sobre o ursinho. Chutá-lo, dar-lhe umas bofetadas que ele queria, na verdade, dar na mãe ou no pai. E o pobre ursinho de pelúcia não tem ninguém abaixo dele. Esta é uma sociedade autoritária. E, se criarmos as crianças com liberdade, crianças que ouçam muitas vezes sim e raramente não, a sociedade autoritária desaparece. Teremos uma sociedade mais humana. Então, não é só uma questão relacionada a crianças. Essas crianças vão se tornar a sociedade de amanhã. A criança é o pai do homem. Epílogo. A verdadeira liberdade é espiritual. A verdadeira liberdade não tem nada a ver com o mundo exterior. A verdadeira liberdade não é política, não é econômica, é espiritual. A liberdade política pode ser tirada a qualquer momento. A liberdade econômica pode desaparecer assim como uma gota de orvalho sob o sol da manhã. Elas não estão nas suas mãos. E aquilo que não está nas suas mãos não pode ser chamado de verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é sempre espiritual. Ela tem algo a ver com o seu ser mais profundo, que não pode ser acorrentado, que não pode ser algemado, que não pode ser posto numa prisão. Sim, o seu corpo pode sofrer todo tipo de coisa, mas a sua alma é intrinsecamente livre. Você não tem de implorar por ela, não tem de lutar por ela. Ela já existe agora mesmo. Se você se voltar para dentro, todas as correntes, todas as prisões, todos os tipos de escravidão desaparecem. E existem muitos. A liberdade é uma só. As escravidões são muitas, assim como a verdade é uma só e as mentiras podem aparecer aos milhares.
Qual é exatamente a substância mais íntima da liberdade? Aquilo que o liberta do passado e que o liberta do futuro. Você não tem lembranças que o prendem ao passado, que o arrastam de volta para trás, que sejam contra a existência, nada que retroceda. E a sua liberdade é também fruto da imaginação, do desejo, do anseio. Ela o leva na direção do futuro. Nem o passado existe, nem o futuro existe. Tudo o que você tem nas mãos é o presente. E aquele que vive no presente, sem o fardo do passado ou do futuro, conhece o gosto da liberdade. Não existem correntes. As correntes das lembranças, as correntes dos desejos. Essas são as verdadeiras correntes que oprimem a alma e nunca deixam que você viva o momento que é seu. No que me diz respeito, eu não vejo como uma pessoa pode ser livre sem uma mente meditativa. Na Índia, o que é chamado no Ocidente de paraíso é conhecido como moksha. Moksha significa liberdade. Paraíso não significa liberdade. Paraíso vem da raiz persa Firdaus, que significa jardim murado. Mas não se esqueça de que se trata de um jardim murado. Pode ser um jardim, mas é uma prisão. A história bíblica conta que Deus ficou aborrecido com Adão e Eva e expulsou-os do jardim do Éden. Expulsou-os para onde? Se você me perguntar, digo que era uma maldição que ocultava a maior de todas as liberdades, a maior de todas as bênçãos. Eles estavam fora da prisão e esse foi o começo da humanidade. Agora, o céu inteiro, a terra inteira eram deles, e eles é que decidiam o que fazer. É lamentável que não tenham sido capazes de criar um mundo livre. Cada nação tornou-se novamente uma prisão emparedada, nem sequer um jardim murado. Numa escola pequena, um professor de religião falava às crianças sobre o começo do mundo de acordo com a Bíblia. Um garotinho levantou a mão para fazer uma pergunta. O professor disse: "Qual é a sua pergunta?" Ele disse: "Minha pergunta é: a Bíblia diz que Deus expulsou Adão e Eva do paraíso. Que modelo de carro ele usou para tirá-los de lá?" Deve ter sido um Ford, o primeiro modelo, chamado modelo T. E acho que o pobre Deus ainda deve dirigir Ford modelo T, e sem motor, porque nem o seu filho Jesus entende de motores, nem o Espírito Santo, nem ele mesmo. O cristianismo acha que Deus castigou o homem. O meu entendimento e intuição dizem que Deus pode ter pensado que ele estava castigando o homem, mas a realidade é que Deus ainda está preso num jardim murado. E foi uma bênção que ele tivesse fingido que fez o homem livre. A sua intenção não era boa, mas o resultado foi toda a evolução da humanidade. E, se a evolução não está acontecendo tão rápido quanto poderia, é porque os sacerdotes de Deus, de todas as religiões, estão impedindo. Quando Galileu descobriu que não era o Sol que girava em torno da Terra, que isso era uma impressão e não a realidade, quando ele descobriu que acontecia justamente o oposto, a Terra girava em torno do Sol, ele escreveu um tratado expondo as suas razões, evidências, provas, argumentos. Ele era muito velho, 70 ou 75 anos, e estava doente, decrépito, quase morrendo. Mas o amor cristão é tal que as pessoas que representavam a igreja o arrancaram da cama e o levaram para o tribunal do Papa. O Papa disse: "Você cometeu o mais grave de todos os crimes, pois a Bíblia diz, e todo mundo sabe, que o Sol gira em torno da Terra. Ou você muda de opinião, ou a morte será o seu castigo." Galileu, mesmo em idade avançada, doente e moribundo, devia ser um homem imensamente belo, um homem com senso de humor. Ele disse: "Sua Santidade, não há problema. Eu posso escrever o que está dizendo. Só quero deixar claro uma coisa. O que eu escrevi não vai ser lido nem pelo Sol, nem pela Terra. Eles continuarão como sempre foram.
A Terra continuará girando em torno do Sol. Vocês podem queimar o meu livro ou eu posso mudar o parágrafo. O Papa disse: você muda o parágrafo. Ele mudou o parágrafo e escreveu: de acordo com a Bíblia e de acordo com o Papa e de acordo com a humanidade comum, parece que o Sol gira em torno da Terra. E, numa nota de rodapé, ele escreveu: a verdade é justamente o contrário. Não posso fazer nada. Não posso convencer a Terra e o Sol a seguir a Bíblia. Eles não são cristãos. A nota de rodapé foi descoberta só depois da morte de Galileu. Do contrário, ele seria crucificado pelos cristãos, que continuam a fazer o maior estardalhaço por causa da crucificação de Jesus. Eu estava conversando com um dos mais influentes missionários da Índia, Stanley Jones, e perguntei a ele: o que você pensa disso? Por que o Papa foi tão insistente? Se a ciência havia descoberto, a Bíblia devia ter sido corrigida. Stanley Jones me disse: isso podia ter grandes implicações. Se uma afirmação da Bíblia está errada, então que garantia há de que outras afirmações também não estejam? A Bíblia é um livro sagrado, que veio diretamente de Deus. Nada pode ser mudado, nada pode ser editado, nada pode ser acrescentado. Mas, nos últimos 300 anos, o homem descobriu muitas coisas que contradizem a Bíblia. Na verdade, à medida que a sua consciência se desenvolve, você descobre que o que foi escrito 2.000 anos atrás ou 5.000 anos atrás tem de ser continuamente aperfeiçoado. Novas edições têm de ser produzidas, mas o que falta nas religiões é coragem. Coragem para ficar do lado da verdade. E não só os cristãos. O mesmo acontece com os hindus, com os muçulmanos, com os judeus, com os budistas, com os jainistas. Não há nenhuma diferença na mentalidade deles. O homem com liberdade está livre do passado. E o homem com liberdade também está livre do futuro, pois você não sabe o que acontecerá daqui a pouco. Como pode continuar desejando? Um velho está morrendo. Os seus 4 filhos, que moravam em casas diferentes, eram extremamente ricos. Ao saber que o pai estava morrendo, apressaram-se para vê-lo. O pai estava morrendo, dando o seu último suspiro no leito de morte, e os filhos, sentados ao lado da cama, começaram a discutir sobre quem levaria o corpo do pai ao cemitério. A preocupação deles não era o pai. Dali a alguns minutos, ele já teria ido para sempre. Não havia possibilidade de que ele os encontrasse ou os reconhecesse outra vez. Mas a preocupação não era essa. A preocupação era: quando ele morrer, como vamos transportar o corpo? O caçula sugeriu: ele sempre quis ter um Rolls Royce. E ele tem dinheiro para isso. Nós temos dinheiro para isso. Não há necessidade de ele sofrer e reprimir esse desejo inocente. Então, deveríamos pelo menos trazer um Rolls Royce para transportar o corpo ao cemitério. Ele não teve o carro em vida, mas pelo menos na morte ele terá um Rolls Royce. O segundo filho disse: você é muito jovem e não entende as questões de dinheiro. Será um gasto desnecessário. Ele está morto. Se o levarmos num Rolls Royce ou num caminhão não fará diferença para ele. Ele não vai saber, então, para que gastar dinheiro? Alugar um Rolls Royce também não sairia muito caro. Não seria o caso de comprá-lo. Ele disse: minha sugestão é que um caminhão barato serviria tão bem quanto qualquer Rolls Royce. Para os mortos, dá no mesmo. O terceiro filho disse: você também é muito imaturo. Por que se incomodar em arranjar um caminhão se o Serviço Sanitário Municipal leva, de graça, qualquer mendigo que morre por aí? Basta colocarmos o corpo dele na rua. Pela manhã, o caminhão municipal, com todo tipo de lixo, o levará de graça. Vamos oferecer a ele um passeio gratuito. E o que importa para um homem morto se ele está num caminhão municipal, num caminhão alugado ou num Rolls Royce? E nesse exato momento, o velho abriu os olhos e disse: onde estão os meus sapatos? Os filhos ficaram intrigados.
O que vai fazer com os seus sapatos? Você vai morrer. Ele disse: ainda estou vivo e tenho algumas forças. Tragam os meus sapatos. Eu andarei até o cemitério. É o jeito mais barato e sensato. Vocês são todos uns extravagantes, seus esbanjadores. As pessoas podem ter dinheiro e o dinheiro se tornar o seu grilhão. As pessoas podem ter prestígio e o prestígio se tornar o seu grilhão. Parece que todo o passado da humanidade tem sido aperfeiçoar o modo de fazer correntes melhores, mas, mesmo que uma corrente seja feita de ouro, ela ainda é uma corrente. A liberdade externa é só o modo como os políticos enganam continuamente toda a humanidade. A liberdade é uma questão individual, é totalmente subjetiva. Se você se livrar de todo o lixo do passado e de todos os desejos e ambições para o futuro, neste exato momento você é livre. Assim como um pássaro voando, todo o céu é seu. Talvez nem mesmo o céu seja o limite. Mas o homem está de tal modo enamorado da sua própria infelicidade que ele não consegue entender a ideia de liberdade, porque ser livre é ficar livre da infelicidade. E parece que o homem tem medo de ser livre. Ele quer um pai no céu, pelo menos para poder fazer reclamações e preces. Ele precisa de um pai no céu como Deus, para tomar conta dele. Sem Deus no céu, ele se sente como uma criança perdida. Trata-se de uma fixação no pai, do ponto de vista psicológico. Como você precisa da figura de um pai, você inventou um Deus que toma conta de você. Trata-se de uma invenção sua. De um certo modo, você cultua a si mesmo, de uma forma indireta. Teria sido mais simples pegar um espelho, ficar diante dele e, com as mãos postas, repetir qualquer tipo de prece, em hebraico, sânscrito, árabe, grego, latim. Não use a língua que você conhece, pois quando você conhece a língua, as suas preces parecem muito comuns. Quando não conhece a língua, fica mais místico. O seu culto é como escravos louvando o tirano que reduziu a sua humanidade à escravidão. E ele pode matá-los a qualquer momento, pois o escravo é um bem, não uma pessoa. Milhares de anos dos mais variados tipos de escravidão fizeram com que você ficasse com muito medo de ser livre, que é o seu direito nato e a sua bênção suprema. Os seus chamados templos e sinagogas e mesquitas e igrejas não são símbolos de liberdade. São símbolos da sua escravidão, dos seus tiranos mortos. Mas até as pessoas mais inteligentes continuam fazendo o mesmo. A cegueira do homem parece não ter limites. Portanto, durante milhares de anos, se você esteve acorrentado, algemado, passou a acreditar que esses eram ornamentos, que essa era a vontade de Deus. Os seus pais não podem ser os seus inimigos. Se eles levam você à igreja ou ao templo, fazem isso porque amam você. Mas, na realidade, eles levam você lá porque também eram levados pelos pais deles. Trata-se de um processo robótico, mecânico. E, muito lentamente, a escravidão penetrou no seu sangue, nos seus ossos, na sua própria essência. Então, se alguém fala mal de Krishna, imediatamente você fica pronto para brigar. Estão falando mal do seu Deus, que nada mais é do que a sua escravidão. Se alguém fala mal de Jesus, imediatamente você fica furioso. Essa pessoa está falando mal do seu Deus, mas ele só está falando mal das suas correntes. Essa é a razão por que tenho sido condenado por todos os países do mundo, por todas as religiões do mundo, porque estou falando mal da escravidão deles. Essa escravidão é educada, enfeitada, e eles viveram nela a vida toda. Os seus pais e os pais dos seus pais, um longo rol de escravos. Como podem jogar fora a sua herança? Você herdou nada mais do que escravidão. E, mesmo que você não a leve a sério, ela ainda é séria. Eu ouvi 3 rabinos conversando sobre as suas sinagogas.
O primeiro rabino disse: a minha sinagoga é a mais avançada porque lá, enquanto estou fazendo o sermão, as pessoas podem fumar, fofocar, conversar. Dou a elas total liberdade. Os outros 2 rabinos riram. O segundo disse: você chama isso de avanço? Vá à minha sinagoga. Eu dou a eles liberdade para beber bebidas alcoólicas e, quando ficam bêbados, eles falam alto, gritam, brigam, mas eu continuo fazendo o meu discurso. Isso é liberdade. Numa sinagoga, homens e mulheres não podem se sentar juntos. Há uma cortina separando-os. E o segundo rabino também disse: a cortina foi tirada. Agora homens e mulheres se sentam juntos. Eu nem sequer interfiro. Se é a sua mulher que está sentada com você ou não. Até namorados têm permissão para fazer todo tipo de demonstração de carinho. Beijam-se, abraçam-se e o meu discurso continua. Entramos na era da liberdade. O terceiro rabino disse: vocês são 2 idiotas. Deviam ir algum dia à minha sinagoga. Eu coloquei um quadro na frente da sinagoga dizendo que ela estará fechada nos dias de feriado judaico. Isso é liberdade. Por que desperdiçar o tempo das pessoas? Pelo menos nos feriados, deixemos que tenham todo tipo de lazer que quiserem. Mas essas coisas não são liberdade. Eles ainda são judeus. A menos que você deixe de lado o seu judaísmo, o seu hinduísmo, o seu islamismo, a menos que você se purifique totalmente do passado, a menos que você não seja mais dominado pelos que já morreram e não esteja mais encantado com o futuro imprevisível, você não é livre. A liberdade é aqui e agora. Não está nem no ontem, nem no amanhã, mas neste exato momento. Um homem de entendimento desoprime a si mesmo, e todas as correntes que têm pesado muito no seu coração, embora ele já tenha se acostumado a esse peso, desaparecem. Estou dizendo isso a você com conhecimento de causa, pois foi o que eu vivi. No momento em que as suas correntes desaparecem, você começa a criar asas para voar no céu. Então todo o céu coalhado de estrelas é seu. Mas lembre-se, o próprio desejo de liberdade pode ser um grilhão. Todos os desejos agrilhoam você. A liberdade não é uma exceção. Pela simples razão de que todos os desejos residem no futuro. A pessoa que está realmente livre não sabe nada nem sobre a escravidão, nem sobre a liberdade. Ela desfruta da sua liberdade. Essa é a própria qualidade do seu ser. Todas as metas estão fatalmente no futuro, e todos os desejos de realização futura não passam de algo que encobre a sua infelicidade no presente. Os seus amanhãs continuam a lhe fazer promessas. É só um dia, ele passará. Amanhã eu serei livre. Mas o amanhã nunca vem, nunca veio. Você nunca será livre. O amanhã é só um consolo. Em vez de lhe trazer liberdade, ele vai lhe trazer a morte. E todos os dias da sua vida você viverá como um escravo, pois você nunca se importou com o presente. Digo a você que o presente é a única realidade que existe. O futuro é a sua imaginação e o passado é a sua memória. Eles não existem. O que existe é o momento presente. Ficar alerta no presente, tirar a sua consciência do passado e do futuro e concentrá-la no presente é conhecer o gosto da liberdade. Mas parece que o homem caiu nessa armadilha. Ele já não é tão livre quanto os pássaros no céu ou os animais selvagens na floresta. Existem muitos grilhões em